Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Agora, nono ano, PET 5, semana 2, língua portuguesa. Mas antes da nossa explicação e da nossa correção, eu quero saber de você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Poxa, tô eu aqui no feriadão, ralando, preparando o conteúdo, explicando e corrigindo, e isso leva tempo, viu? O tempo para preparar, o tempo para produzir, depois o tempo para gravar, depois o tempo para publicar. Agora, para se inscrever não leva tempo nenhum, você vai lá, clica no botãozinho, clica no sininho, 1 minuto tá resolvido. Eu te ajudo daqui, você me ajuda daí, combinado? E nós ajudamos outros colegas também. Fala assim, tem um tio legal que explica a matéria, que corrige a matéria. E não é só a matéria da nossa turma do nono ano, não. Ajuda no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano. Compartilha. Já compartilhou? Eu já sabia, já é inscrito também no nosso canal. Que legal! Então vamos lá para a nossa explicação e para a nossa correção. Nós temos aqui uma tirinha. Nós já estudamos esse gênero textual. A tirinha ela é uma tira realmente, uma tira de quadrinhos. Ela é menor do que a história em quadrinho que nós estamos às vezes habituados. A tirinha ela vem em jornais, ela vem em revistas e ela sempre tem um apelo ao humor. Elas são engraçadas. E sempre no último quadrinho, ou quase sempre, há uma quebra da expectativa que causa esse humor. Sempre acontece alguma coisa no final que te surpreende e te faz achar engraçada a história. Não é assim que acontece com a tirinha? Vamos ver esse caso? Nós temos ali um casalzinho de ratos, a ratinha de lilás e o ratinho de azul. Presta atenção que é mais ou menos assim. Ai, fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. E você já está querendo demais, né? Pois muito bem, esse diálogo dos ratinhos é o texto que nós vamos analisar. E a primeira pergunta é a seguinte: por que os verbos fala e traduz são diferentes? E qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? Pois bem, então os nossos verbos fala e traduz, vamos localizá-los primeiro no nosso texto. Fala está aqui no nosso primeiro quadro e traduz no último. Pois muito bem. Fala e traduz a gente já sabe que é diferente porque o próprio enunciado já nos mostrou que é diferente. Agora ele quer saber por que é diferente. Nós vamos explicar. E o que eu coloquei aqui na minha resposta? Olha se está parecido com a sua. Porque fala entre aspas, por quê? Porque eu estou citando aqui o termo do texto, porque fala se refere tão somente ao ato de falar, sem necessariamente compreender o que se fala. Pode ser apenas uma repetição, enquanto traduz, entre aspas, se refere no contexto ao ato de explicar, de dar sentido à fala. Resumindo, pode-se falar sem entender, mas não se pode traduzir sem compreender. O que eu estou querendo dizer com isso? A primeira resposta da nossa pergunta. Quando a ratinha diz fala, ele simplesmente vai falar. Não significa que ele fala, tanto que ele diz assim, meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. É muito bonito. Mas ele não precisa necessariamente entender o que ele está falando. Ele pode fazer igual um papagaio que somente repete aquilo que ouve, ou repete aquilo que leu, ou aquilo que viu. Ele simplesmente passou para frente. Às vezes a gente faz isso, vê um negócio lá no YouTube e depois passa para frente sem nem entender direito.
A gente só repete. O fala é isso. Agora, traduz não. Quando a ratinha diz traduz, o traduz ele tem um compromisso com a compreensão. Porque para você traduzir, você tem que entender. Porque a ideia de traduzir aqui é a ideia de explicar. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Qual é a diferença? Fala é simplesmente dizer algo. Traduzir é explicar esse algo. Tio, minha resposta ficou diferente. Vocês viram que na minha explicação eu já dei uma outra resposta? Não foge do tema. A resposta ela tem um sentido. Não tem como você ir muito longe, não tem como viajar na maionese. Mas vai ficar algo parecido com o que nós temos aqui. Agora, qual é o efeito de sentido que cada um desses termos, cada um desses verbos causa na tirinha? Em fala nós temos o sentido de expectativa, de desejo, e em traduz o sentido de empolgação, de estupefação. O que significa isso daí, galerinha? No fala, ela está lá naquela expectativa de ouvir alguma coisa. Quando ela ouviu e ela diz traduz, ela está empolgada, porque aquelas palavras bonitas seduziram. Aquelas palavras bonitas lhe encantaram, então ela está ali admirada, e quando ela fala traduz, ela está então empolgada. Tá certo? Número 2. No trecho, uau! Agora traduz, o termo agora imprime que tipo de circunstância? É circunstância de lugar? Não. É circunstância de modo? Também não. É circunstância de tempo? É. Qual é o tempo? Agora, nesse momento, igual nessa nossa conversa. É na hora. Então a circunstância é circunstância de tempo. Pergunta de número 3. Pergunta de número 3 está falando para a gente considerar o terceiro quadrinho. Isso é tão interessante, gente. Uma dica para vocês. Se falou terceiro quadrinho, esquece o primeiro e o segundo. Olha aqui para o terceiro. Que expressão indica o registro de uma linguagem mais informal? Porque até agora a linguagem está muito rebuscada daquele ratinho azul, não é? Mas chega no terceiro quadrinho, ele usa uma expressão um pouco mais informal, que é aí. Quando ele diz aí, ele está agora já utilizando uma linguagem informal, ou mais informal. Tá certo? Número 4. No segundo quadrinho, então, vamos para o segundo quadrinho. Que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Justifique. A linguagem utilizada por ele depende muito da sua compreensão. Você pode colocar linguagem formal. E se você colocar linguagem formal, você vai explicar por quê. Porque as palavras foram utilizadas dentro da norma padrão, de uma maneira mais culta, observando as normas gramaticais. E tio, o senhor falou, não deixou copiado, eu não entendi nada. Sabe qual que é o bom do YouTube? Você pode voltar e ir ouvindo devagarzinho, dando pausa e copiando, tá certo? Isso se você colocar como resposta a linguagem formal, porque é uma verdade. Eu coloquei aqui vendo por um outro lado, a linguagem poética, que pode ser observada pelo uso conotativo da língua, uma linguagem mais figurada, menos literal. E como que ele faz essa linguagem figurada? Pela metáfora. As palavras rebuscadas e a forma subjetiva de se compreender o sentimento do amor. Beleza? Agora traduz, tio. O que eu estou querendo dizer aqui é que no segundo quadrinho a linguagem é uma linguagem poética. Ele usa figuras de linguagem, ele usa um sentido conotativo da língua. O que é o sentido conotativo? É quando eu uso uma linguagem menos literal, uma linguagem mais subjetiva. As próprias palavras rebuscadas que ele usa, igual, por exemplo, inefável. Você usa inefável no seu dia a dia?
Não, geralmente a gente usa quando a gente quer dar um ar poético àquilo que a gente diz, tá certo? A resposta está aqui, você pode conferir e pode aí ver se está batendo com aquilo que você colocou. Mais uma vez, você poderia ter colocado também linguagem formal. Mas se você colocou linguagem formal, então justifica a linguagem formal, usada dentro da gramática de uma maneira mais culta, seguindo a norma padrão. Beleza? Podemos ir para a atividade 2. Nós temos agora um novo texto, na verdade um infográfico, que tem por título Saúde dos idosos, população brasileira está envelhecendo. Ou seja, nós estamos tendo um índice maior de brasileiros com mais de 60 anos de idade. O total é de 13,6% do total da população. Tá certo? Então vamos lá. Sobre qual assunto trata esse texto? Sobre o envelhecimento da população brasileira. Sobre o aumento da população brasileira acima de 60 anos. Aí a forma como você vai dar a resposta é por sua conta. Você só não pode fugir. A ideia é, como está no título, a população brasileira está envelhecendo. Tá certo? Quais são os recursos não verbais, gente? Não verbais. É o texto não escrito que foram utilizados nesse gráfico. Nós temos aqui, nesse gráfico não, nesse texto, o ato falho. Nós temos aqui, imagens. Nós temos aqui alguns gráficos. Olha só, tem um gráfico aqui, temos outro gráfico aqui. Nós temos outro gráfico aqui. Tudo isso são recursos não verbais que foram utilizados no texto. Agora vem uma pergunta mais específica. Eu disse na 2 que são gráficos, né? Mas que tipos de gráfico? Pelo menos 2 aqui a gente pode colocar, que é o gráfico em barras e o gráfico de setor, que é um gráfico circular. Pergunta de número 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? Eu até fiquei assim pensando bem, porque, de certa forma, um infográfico não deixa de ser um texto informativo. Eu entendo que quem elaborou a pergunta quis dizer aquele texto sem nenhum tipo de ilustração, um texto tão somente verbal, escrito. Tá certo? Entendendo a pergunta por esse lado, eu coloco aqui que ambos têm como objetivo uma produção textual com informação. Contudo, o infográfico utiliza-se de ilustrações explicativas da informação. Ou seja, gente, o infográfico ele vai além do texto puramente informativo, porque ele ilustra a informação de maneira a chamar a atenção, de ajudar na memorização, de simplificar a informação que é transmitida. Tá certo? Então nós temos aqui a resposta que eu já falei para vocês e vocês podem comparar com a que vocês colocaram. Número 5, a nossa última pergunta, a nossa saideira. Qual é o gênero desse texto? Quais características você apontaria para justificar a sua resposta? Então, você vai dizer que gênero é esse e vai justificar. Eu coloquei que é um infográfico. E quais são as características que eu estou utilizando aqui para justificar? Uso de estatísticas, utilização de imagens e gráficos e ilustrações em volta da mensagem informativa transmitida. Não tem como você fugir disso aí, tá certo? Tudo de bom, bom feriado, boa semana e até a próxima!